do segundo ano. Mais um vídeo aqui do Marcinho Games. Nada a ver. Aula. Saudade de vocês, povo. Gosto de vocês demais. Tô com saudade, tô aqui na minha casa. E aí chegou a minha vez de preparar uma videoaula para vocês, tá? E aí o professor preparou uma aula sobre artrópodes. Artrópodes está na página 272 do livro de vocês, tá? E aí eu preparei aqui o que mais ou menos eu iria fazer na lousa para vocês, tá? Então eu vou passar um PowerPoint, ok? Vamos lá, pessoal. Seguinte, artrópodes. Só para começar a falar, artrópodes é um grupo de invertebrados que a gente poderia ter um semestre só para falar sobre ele, porque é um grupo extremamente amplo. É um grupo extremamente especializado em muitas características. Tanto é que é o grupo de invertebrados que mais teve sucesso evolutivo. Teve mais sucesso evolutivo de todos os invertebrados, né? Assim como os mamíferos, por exemplo, nos vertebrados é o grupo mais top, né? Os invertebrados são os artrópodes. Porém, depois deles ainda tem um outro grupo de invertebrados que nós vamos conversar posteriormente. Mas os artrópodes, então, eles são o grupo mais bem evoluído. Então a gente poderia ficar falando sobre artrópodes um bom tempo, tá? Vamos lá? Aqui. Coloquei aqui alguns representantes para vocês, assim, bem generalizados. O que eu tenho de artrópodes aqui, a gente consegue ver escorpiões, aranhas, abelhas, mosquitinhos aqui, os pernilongos, né, lacraias, caranguejos, baratinhas lindas, borboletas, espécies mais comuns para nós, né, que a gente vê no dia a dia, até umas espécies meio estranhas aqui, né, olha aqui, os bichinhos mais estranhos, mais diferenciados. O que mais? Olha que lindo, animais tão bonitos quanto, olha, por exemplo, esse lagostinho, agora uns bichinhos meio estranhos, olha esse animal aqui, mas também é um artrópodes. E esses dois aqui, muito gracinha, que vocês agora estão carregando ele no corpo de vocês. Esses aqui são os nossos cravos, tá? Quando a gente vai espremendo lá o cravo, ele vai saindo isso daqui, ó. E aí a parte final é a cabecinha dele, ó. A parte final, aquele pretinho que ficou lá e tal, é essa parte. Isso aqui é um artrópode. Tudo bem? Então nós temos desde bichinhos bonitinhos até esses trenzinhos estranhos aqui, certo? Bem, vou falar de artrópodes para vocês. Então, como eu citei, é o maior grupo de invertebrados, né, o que tem mais representantes, e isso se deve ao sucesso evolutivo do grupo. Várias características vão ser ditas aqui, que mostram para você por que ele teve um sucesso evolutivo, né? Então, o sucesso evolutivo possibilitou que esses indivíduos fossem os maiores representantes de invertebrados. Depois, outra característica, eles habitam todos os ambientes, todos os ecossistemas possíveis, aquáticos, terrestres, aéreos, diferentes temperaturas e até dentro do corpo humano, né? Até alguns são parasitas, como o cravo, por exemplo. Alguns vivem em outros seres vivos, como os carrapatos, né? Cravos que ficam lá comendo nosso resto de pele e tal, por exemplo. Ácaros, desculpa, comendo nosso resto de pele e tal. Então eles habitam todos os ambientes. Eles possuem todos a simetria bilateral, né, plano de corte, lembra disso? Plano de corte em dois lados iguais. E são triblásticos, 3 folhetos, formando lá a parede do corpo na fase de embrionária. E aí, se eles são triblásticos, eu tenho obrigatoriamente que analisar segundo o celoma. E aí eles são celomados. Como nós conversamos nas últimas aulas, a partir lá dos outros grupos que apresentam, quando surgiu o celoma, pronto, se manteve por todos os representantes agora. Tá? Então são celomados, ou seja, na fase embrionária tem ali uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme, onde vão alojar os órgãos internos do indivíduo. Ok? Então aquelas características básicas de Enem. Depois aqui eu tenho outras características outras características aqui que são as características que deram sucesso para esses indivíduos, chamados de artrópodes. Primeira coisa, o que significa artrópodes? Pods, você sabe que significam pés ou patas, e artro, de articulações.
Então, olha isso, os artrópodes eles possuem os apêndices articulados, ou seja, as patas articuladas. Toda vez que eu desenho, né, eu iria desenhar isso na lousa, desenho uma patinha de uma formiga, por exemplo, eu faço ela em 3 segmentos, e entre os segmentos uma articulação. Essa possibilidade para o indivíduo fez com que ele tivesse uma gama absurda para conseguir habitar. Ele sobe, escala, porque ele tem essas dobras nas articulações dele. Então, artrópodes, apêndices articulados. E esses apêndices não são só patas, são nadadeiras, antenas. Antenas também são articuladas. Se você pegar uma formiguinha, você vê que a antena dela é toda articulada. As mandíbulas, eles podem fazer isso com as mandíbulas devido às articulações nela, e as asas também. Eles conseguem fazer isso na asa dele, assim, ó, sabe? Mexer totalmente na asa, não só fazer assim. Olha que bonitinho, tá? E mais uma outra característica aqui que eu tenho em artrópodes é o exoesqueleto. Quando eu piso num animal desse, faz crack, porque externamente ele possui um exoesqueleto de quitina. Quitina é um carboidrato, nós já aprendemos isso daí, e ano passado, né? E aí o exoesqueleto de quitina, ele serve para dar um revestimento, então ele reveste o corpo, ele dá uma proteção a mais para o indivíduo, então esse indivíduo consegue evitar ressecamento, por exemplo, pode ficar exposto ao sol. Ele facilita na locomoção, porque ele é firme, na sustentação do indivíduo, porque ele é forte, e também a questão do crescimento, tá? Só que, então, essas duas características são novidades evolutivas para esse grupo. Artrópodes possuem apêndices articulados e exoesqueleto de quitina. E isso possibilitou, se um dia te perguntar, onde for, por que os artrópodes tiveram esse sucesso evolutivo e fizeram com que eles fossem o maior grupo de invertebrados, essas duas aqui, ó, por causa do surgimento do exoesqueleto de quitina e por causa dos apêndices articulados. Tudo bem? Voltando aqui no exoesqueleto, vem a parte da questão do crescimento, desculpa. Essa questão do crescimento, ela fala assim, porque como é rígido esse esqueleto de quitina, o crescimento do indivíduo é diferenciado. Ó, nós temos, depois eu vou falar sobre isso, então tem uma outra parte aqui antes. O corpo desse indivíduo aqui, ele é um corpo metamerizado, nós já conversamos sobre isso. O que é um corpo metamerizado? É um corpo que tem segmentos, assim como lá nas minhocas, lembra? Um corpo de anéis. Aqui nós temos também um corpo metamerizado. Nós também somos assim. O que é isso? Cabeça, tronco e abdômen. Tá? Eles possuem cabeça, tronco e abdômen. Em alguns casos, podem ser fundido. Atenção, eu falei fundido os adultos. O que é isso? Cabeça com tórax, no caso de cefalotórax, tá? Ou totalmente fundido, cabeça, cefalotórax e abdômen, como alguns representantes também são. Ou separados em cabeça, tórax e abdômen. Beleza? Nós vamos ver que patas estão presas no tórax, não no abdômen, vai ter toda essa diferenciação. E volto a falar aqui que o corpo é articulado, fazendo com que, vou escrever errado, a articulação nos apêndices tornam-se eles móveis. Por quê? Porque olha aqui, se ele é rígido, se ele tem uma casca por fora, se ele não tivesse essa articulação nos apêndices dele, ele não conseguiria se mover. Tá? O indivíduo ele poderia ser fixo, ter aquela casca de quitina externamente, ele não ia conseguir se locomover facilmente nos ambientes. Tudo bem? Bem, o exoesqueleto de quitina, que é o que eu queria falar aquela hora, ele não permite o crescimento do indivíduo. Por quê? É uma carapaça rígida, que aí o indivíduo está lá dentro, ele cresce, a hora que chegou no limite da carapaça, não tem mais como crescer. Então o que eles fazem? Eles trocam essa carapaça. A gente chama isso de muda. O que é uma muda? Não é de planta, não é a pessoa que não fala. Muda é esta troca do exoesqueleto de quitina. Nós temos uma mais famosa de todas, que vocês já devem ter visto por aí nas árvores, que são as equidízes aqui, que é esse esqueleto, entre aspas, das cigarras. Então a cigarra, ela fica lá, a gente já ouviu aquele negócio que ela explode, fica lá fazendo um barulho até ela estourar. Significa esse estourar porque ela não cabe mais aqui dentro. E aí ela troca essa carapaça, ela sai inteirinha, deixa ela, fica um animalzinho perfeitinho, assim, transparente, assim, coisa mais bonitinha. E isso daqui é a quitina. Isso aqui é um polissacarídeo, tá, pessoal? E aí, olha aqui, esse animalzinho, na hora que ele sai, ele tá
totalmente molinho ainda, vocês conseguem perceber? Por que eles estão molinhos? Por duas maneiras. Primeiro porque eles estão abandonando a carapaça de quitina, e segundo, se ele fosse rígido, ele não ia conseguir sair, né? Então ele tem que ser mole para ele conseguir se dobrar e sair perfeitamente aqui. Percebam as asas como estão até destruidinhas, bem enroladinhas e tal. Tá? Então esse animal aqui agora ele está tendo essa troca do exoesqueleto. Tá? Todos os artrópodes fazem isso. Outros exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, o caranguejo, o siri, trocando, ó, isso aqui é uma carapaça dele, ele largou a carapaça, saiu. Aqui é outro, também largou a carapaça, ele sai pela cauda, pelo abdômen lá atrás, é muito legal de ver isso, eu já vi ele fica sacudindo assim, o teatro aqui, ó, sacudindo para tirar todas essas patinhas aqui de dentro, e aí fica esse aqui transparentezinho, e aqui é uma aranha. Eu lembro que quando eu morava lá na República, que a gente criava esses animais, isso está gravado, não pode falar isso, de vez em quando a gente chegava e levava um susto, porque tinha duas aranhas no terrário, tinha a aranha verdadeira e a troquinha do lado. E aí é bonitinho, fica até com os pelinhos certinhos, sabe? Então, todos eles fazem essas mudas. Para que serve a muda? Porque o indivíduo não consegue mais crescer dentro do exoesqueleto. Então ele precisa se libertar disso daí. Tá? E aí, pessoal, vestibular, o que mais gosta é este quadro aqui, ó. Este gráfico, ele mostra crescimento de artrópodes. Por quê? Ó, todos os animais, ó, vão aumentando de tamanho com o passar do tempo, assim, numa linha, uma curva. Os artrópodes, eles têm um crescimento em pausas, a gente fala. O que é isso? Ó? Cresce rapidamente, aí ó, para de crescer, porque a muda não permite mais que ele cresça. Liberou a muda, tirou a muda, cresce novamente, para de crescer, não dá mais para crescer, a muda impede, se liberta da muda e continua crescendo novamente. Ó, só uma coisinha aqui, ó, que fala quando esse indivíduo sai dessa muda, ele não sai voando já, ele vai ficar um tempo parado porque ele está muito sensível ainda. E é até perigoso para ele porque ele pode ser um alvo fácil para presas, né? Então ele fica lá um tempão ainda tentando se estabelecer, porque até ele se enrijecer novamente vai um tempinho, não é muito rápido não. Ok? Bem, ainda, agora partindo para outras informações em relação a eles, nós temos um sistema digestório nos artrópodes completo, bocreanos, né? Nós temos um sistema circulatório também presente nesses indivíduos, porém o sangue dele não tem pigmento, tá? Então não é um sangue vermelho, é um sangue transparente. A gente, quando pisa na barata, lá vê aquela gosminha branca saindo lá dela, é o sangue da barata, né? É chamado de hemolinfa, tá? Hemolinfa é o sangue sem o pigmento desses artrópodes. Existem umas mosquinhas de fruta, elas têm os olhos vermelhos, não sei se vocês já viram isso perto de banana, que são as drosófilas. Às vezes a gente mata a drosófila, e não sei se vocês já fizeram isso na vida, né? Na faculdade eu fazia, e aí essa gosminha fica vermelha. Então, mas não é o sangue, porque o sangue não tem pigmento, é a coloração, é o pigmento do olho dela que está manchando lá a hemolinfa. Sistema respiratório já existe nesses indivíduos, é do tipo traqueal, ou seja, são tubos que ligam ao meio externo. Tá? Sistema muscular, o que é o sistema muscular? Então, ele tem músculos desenvolvidos para poder ter força. Então, temos que formiga tem uma baita de uma força, né? Consegue andar várias distâncias carregando pesos. E outra coisa, por ter um sistema muscular, alguns indivíduos até se alimentam, né? Homens, humanos se alimentam de insetos, né? Por causa desses músculos, mas fora isso a gente come o quê? Camarão, a gente come lagosta, a gente come siri, porque tem a carne disso daí, né? É o sistema muscular desenvolvido dos artrópodes. Tá? Outra coisa, sistema excretor, também nós temos a liberação de excretas. Não vou citar todas elas porque isso não é interessante no momento, isso vai ficar para o terceiro colegial. E aí eu tenho aqui para terminar o sistema nervoso bem desenvolvido e um sistema sensorial derivado desse sistema nervoso espetacular. Então, a parte de percepção de odores, aqueles olhos que não são únicos, que são vários quadradinhos que formam imagens perfeitas, que conseguem ver variações de cores. Então se deve a um sistema sensorial muito bem desenvolvido dos artrópodes. Tudo bem? Bem,
como que eu separo esses indivíduos aqui? A gente classifica eles de acordo com algumas características, por exemplo, a divisão do corpo, lá se é cabeça, tronco e abdômen, ou então se é cefalotórax e abdômen. Então, como que é essa divisão? É feita pelo tanto do corpo, tá? Pela forma do corpo deles. Depois, uma outra classificação, eu também levo em consideração o número de pernas ou patas, né? Se tem 3 pares, 4 pares, então essa é a classificação mais básica que a gente usa. E também o número de antenas, ausente, 1 par, 2 pares, tá? Então, a classificação por artrópodes se dá por esses 3 critérios: divisão do corpo, número de pernas e número de antenas, tá? Antigamente a gente fazia, na faculdade principalmente, já cheguei a fazer em escola, mas hoje em dia não é mais permitido, aquelas caixas entomológicas que você põe insetos, sabe? Então, caixa para inseto. E aí aparecia de vez em quando, por exemplo, um caranguejo lá dentro, que alguém trazia um caranguejo, trazia um escorpião, trazia uma aranha. A gente sabe que não são insetos. Uma aranha não é um inseto, por quê? Devido a essas características que são diferentes, tá? O inseto tem algumas características, tem números prontos para isso. E as aranhas têm, os escorpiões têm outros números para isso daqui, tá certo? Vamos lá para os grupos. Aqui é só um exemplinho, ó. Então nós temos os 5 grupos de artrópodes, e aí tem essa separação, ó. Divisão do corpo nos insetos, cabeça, tórax e abdômen. Divisão do corpo nos aracnídeos, cefalotórax e abdômen. Divisão do corpo nos crustáceos, cefalotórax e abdômen. Nos quilópodes e diplópodes, cabeça e tronco, e cabeça, tórax e abdômen. Então eu consigo ver, ó, quantas antenas tem no inseto, não há nos aracnídeos, quantos pares de patas eu tenho, o tipo de respiração de cada um, traqueal na maioria, menos os aquáticos, que são branquiais, os ambientes em que eles vivem, os principais exemplos, quelíceras, pedipalpos e mandíbulas vai ficar mais para frente, tá? Que é em relação à alimentação deles. Então, são patas modificadas para alimentação. Se a gente, o que significa esses três itens aqui? São patas modificadas apenas para alimentação. Uma serve para pegar, outra para dar uma triturada e a outra para injetar algum tipo de veneno, caso seja necessário. Tudo bem? Então essa tabelinha aqui é para tatuar no peito, tatuar nas costas, eu acho legal, tá bom? Pessoal, então os grupos aqui, ó. Primeiro grupo, aracnídeos. Então, vou começar por aracnídeos para deixar o mais importante por último. Então, aracnídeos, ó. Nós temos aranhas variadíssimas, todos os tamanhos, aranha marrom, aranha extremamente venenosa, muito comum aqui em Rio Preto. Então, muitas aranhas. Aqui eu também tenho uma aranha aqui, mas aqui eu tenho outros representantes, ó. Carrapatos, ácaro de travesseiro, ácaro de cobertor, de roupa de lã, escorpiõezinhos. Aqui eu tenho mais um carrapato, esse aqui é o carrapato estrela, né? Esse é outro carrapato, como é o seu nome. O escorpiãozinho, a aranha e os ácaros. Pessoal, esse ácaro aqui, ó, é dia a dia na nossa vida. Nós temos ele quando a gente dorme com eles, tá? Eles, um travesseiro lá, acho que, sei lá, em 6 meses de uso, ele já está cheio disso daí. Tem os pesquisadores que defendem os ácaros, não sei te dizer porquê, mas tem os pesquisadores que defendem eles por várias funções. O que o ácaro come no nosso travesseiro? Ó, aqui ele está numa fibra de tecido, esses ácaros. Eles comem restinhos de pele da gente, né? Então, tudo nossa pele que vai descamando é o que eles se alimentam. Ok? Então, esses são os aracnídeos. Outro grupo, os crustáceos. Crustáceos já é um grupo muito interessante porque tem um grupo de interesse econômico, né? Ele é um grupo muito utilizado para alimentação. Então aqui eu tenho alguns caranguejinhos, alguns camarões aqui em cima, muito bonitinhos. Esse aqui são o camarão palhaço, todo colorido e tal, lagostas, lagostim. Tá? Aqui eu tenho os caranguejos gigantes, já ouviram falar, né? Esse daqui é aquele gigantesco. Quem vai para o Chile lá tem um passeio só para comer esse daqui no Mercadão, custa R$600 um caranguejo desse para você comer, mas ele é bitelo. Aí tem aqui uma lagosta grande, mas o que eu queria mostrar para vocês são as cracas também, aquelas coisinhas que tem nas pedras lá, nas rochas perto do mar, que a gente anda e corta os pés, são essas cracas aí, que também são
crustáceos, ok? Aqui eu tenho um animal, não é muito comum a gente vê-lo, mas também é um crustáceo, e aqui eu tenho aqueles ermitões, né, que vão entrando dentro de conchinhas que foram abandonadas, tá bom? Outro grupo, são dois grupos na verdade aqui, ó, os diplópodes e os quilópodes. Vamos lá, quem são os diplópodes? Piolho de cobra, tá? Piolho de cobra. Quem são os quilópodes? São as centopeias e lacraias. Vamos lá, duas coisas. Primeiro, centopeia. Eu não tenho uma foto dela aqui, né? Mas o que é a centopeia? Ela é um quilópode. A gente pensa que a centopeia tem 100 patas. Não, ela não tem esse número. Quem tem mais patas é um diplópode. Por quê? Em cada segmentozinho do corpo desse, estão vendo os segmentos? Ela possui dois pares de patas. De 2 pares de patas por segmento. E os quilópodes, em cada segmento, vocês estão percebendo, tem só apenas um. Então, em cada segmento, eu tenho apenas um par de pata, um para cada lado, e aqui 2 para cada lado. Diplópodes, 2 pares por segmento, quilópodes, um par. Os quilópodes, outra coisa, eles têm essas modificações aqui na frente, que são injetoras de veneno. Então, quilópodes, as lacraias, são extremamente venenosas, podem matar, inclusive. Tem soro antiofídico para lacraia, né? E você tem contra o veneno aí desses indivíduos, tá bom? Então, diplópodes, piolho de cobra. Esse que você põe a mão e ele se enrola ali, aquele pequenininho, não faz nada pra gente. E os quilópodes, centopeias e lacraias, beleza? E aí eu chego aqui nos insetos. Pessoal, esse quadro aqui não dá para ver muito bem, mas são os grupos que formam os insetos. Gigantes. Muitos grupos, muitos, tá? Então a entomologia, que é a ciência que estuda insetos apenas, ela trabalha com essa grande classe aqui, que vai desde, que eu tenho as libélulas, besouros, tá? E borboletas, mosquitos, vespas e tal. E aí eu mostro aqui para vocês algumas características bacanas. Olha esse indivíduo aqui lindo, esse olho todo composto aqui, né? Animais muito coloridos, animais com características assim, as células têm pigmento, então é uma cor, de repente, aqueles besouros que são brilhantes, assim, ó, metálicos, é uma cor celular, não é uma cor de pigmento de tecido, é muito bacana esses grupos aqui, mas não dá tempo de a gente fazer muita coisa, tá bom? Bem, para encerrar, pessoal, eu só queria falar sobre desenvolvimento, porque desenvolvimento são perguntinhas que caem bastante pra gente, tá? O que é isso? Quando eu tenho os indivíduos insetos, eles têm 3 tipos de desenvolvimento. A primeira delas é chamada de ametábolos. O que é isso? Metábolo me lembra de metamorfose. Quando ele é ametálogo, ele tem a negação para frente. Então ele não tem metamorfose. Metamorfose é ausente, desenvolvimento direto. Então não tem um estágio de larva. Olha um exemplo que é a traça de livros. Ela nasce assim e o adulto é igualzinho. Tá? Então é ametábolo. Não tem nenhum tipo de metamorfose acontecendo nesses indivíduos. Cara, minha cachorra tá roncando aqui do meu lado. Bem, outro grupo aqui, ó, tem desenvolvimento hemimetábolos. M meio, parcial. Então, assim, hemimetábolos, eles têm uma metamorfose incompleta, tá? Os estágios iniciais são muito semelhantes ao estágio dos adultos. Ó, perceba que o gafanhoto aqui, ó, o filhotinho e o adulto é muito parecido, com a diferença apenas de surgirem algumas pequenas estruturas no adulto. Então, ó, os estágios iniciais são semelhantes aos adultos, apenas as asas e as estruturas reprodutoras se desenvolvem gradualmente. Nós chamamos esse estágio intermediário aqui entre o filhote e o adulto de ninfa, tá? Então, ninfa é a larva de um inseto, tudo bem? E aí o terceiro tipo de desenvolvimento é quando eu tenho um total metamorfose. Então, é uma metamorfose completa. Por quê? O indivíduo filhotinho é totalmente diferente do indivíduo adulto. Tá? Então tem uma fase de larva, e essa larva ela vai formar uma pupa, um casulinho, e aí desse casulo vai nascer um outro indivíduo. Tá? Borboletas é o exemplo clássico. É uma lagarta que come fruta, come folhas, se alimenta voraz, destrói lá um monte de coisa, aquela lagartinha para poder se alimentar, e quando ela está cheia, ela se encasula, forma pupa,
e aí dela nasce o adulto, a borboleta, né? Então, ó, cada estágio do desenvolvimento é estruturalmente diferente. Beleza? Então, desenvolvimento ametábulo, hemimetábulo e holometábulo. Galera, aqui. Vou deixar para vocês algumas atividades, tá? Então, ó, hoje é sexta-feira, até quinta-feira da semana que vem eu quero que vocês me entreguem por fotografia aqui no Google Class essas atividades em classe. Não vou mostrar no slide porque eu resposta, tá? São só testes, pode colar a fotinha sua. Então, em classe, a página 277, 278, envio por fotografia no Google Class. E no plural, eu quero que vocês façam até quinta-feira, eu vou tirar o relatório quinta-feira à noite, tarefa mínima e complementar. Tudo bem? Pessoal, eu coloquei 2 vídeos aqui de um conhecido da época de faculdade, que ele fez vídeos para falar sobre artrópodes, que são vídeos bem didáticos, assim, como se fosse uma conversinha. Deixa eu ver se eu abro direito aqui. Cadê? Aqui, ó. Esses vídeos são vídeos bem legaisinhos. Ele mostra os animaizinhos, conforme ele vai falando das características, ele mostra o animal, ele vai se abrir aqui, vocês vão ver, óbvio, né? Mas aí eu vou deixar o link também ali no Google Class, para vocês só clicarem e abrir o vídeo. Aqui no tabelão, no caso aqui, né? E aí vocês dão uma olhadinha, se você tiver interesse, óbvio. No tabelão. Olha lá. São 2, tá? Então isso aqui é a parte 1 e aqui é a parte 2. O outro tá aqui, eu coloquei o link dos 2. Beleza? Nossa, abri o outro aqui também. Vocês sabem que eu sou muito bom, né? Como youtuber e tal, né? Beleza, povo? Ficamos por aqui. É isso que eu queria falar para vocês. E aí, qualquer coisa, me procure. Saudade de vocês. Até a próxima oportunidade que tivermos juntos. Tchau, tchau.